também do Centro Acadêmico Equilíbrio e Economia, né? É uma organização conjunta desses dois segmentos. A ideia é discutir, quer dizer, a gente não fez essa palestra pelo contexto do momento que a gente está vivendo. Isso faz parte das atividades do grupo de conjuntura e coincidiu com esse contexto aí de grande instabilidade do ponto de vista da política, tornando o assunto mais interessante ainda do que ele já é, né? E aqui a gente tem presente o professor Maurício Abdala, é o professor do Departamento de Filosofia. Ele tem se especializado nessa abordagem da questão política, né? Ele tem um programa semanal nas Ondas da Filosofia, né? Que é às 11 horas, toda quinta-feira, né? Rádio Universitária, e aí todos, né, estão convidados também para assistir esse programa que o professor tem, que sempre faz uma análise do contexto político que a gente está vivendo, né? E é um professor doutor de filosofia, né? E que está aqui com a gente para nos dar o prazer da sua apresentação. Então fique à vontade, professor Maurício, esteja em casa. O rapaz aqui do centro acadêmico, esqueci o nome, vai fazer a fala dele. Pessoal, bom dia a todo mundo. Como quem for chegando por último, pode pegar a cadeira das outras salas e todo ali atrás. Tem na frente também. Tem alguns lugares aqui na frente. Não sei se está ligado. Como a gente falou, é uma parceria do Grupo de Conjuntura e do CALEF, Centro Acadêmico de Economia. E é bom ver que todo mundo está comparecendo, a gente passa na sala chamando e é isso aí. Agora passar a aula ao professor. Bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer o convite, estar aqui mais uma vez. A conjuntura, tipo, ano passado, não foi? A professora Leite falou do programa, ela teve ontem no programa, ela e o professor André Pereira, da História, e o programa fica gravado, se vocês quiserem ouvir a fala da professora Leite sobre o país, ele fica gravado no site da Rádio Universitária, que é www.universitariafm.ufs.br. Lá na minha de programas, tem todos os programas lá gravados, né? Está lá à disposição para quem quiser estudar. Embora o evento estava marcado, e a gente já fez isso aqui no ano passado, discute conjuntura em outras situações, como a professora Leite falou, nós estamos vivendo uma situação mais específica, né? Mais delicada. Evidentemente, a análise tem que estar de acordo com a conjuntura, senão não é uma análise de conjuntura, né? Mas em função disso, eu vou fugir um pouco do meu estilo de fala, porque eu vou ter que botar... Tem muita coisa escrita aqui que eu gostaria de ler para vocês, tá? Porque é quase como se fosse citação, porque na verdade é citação, tá? E a dificuldade maior de analisar um momento como esse é o tempo que a gente tem, a quantidade de coisa que está acontecendo, a quantidade de conexão que tem entre essas coisas, e você tem que fazer uma opção de uma abordagem que acaba sacrificando outras coisas. Então, a maior dificuldade minha ao pensar essa fala foi isso, né? E aí, o que eu resolvi sacrificar? Resolvi sacrificar aquela parte de dados, de exposição dos indicadores da conjuntura política, os indicadores econômicos, que é tradicional de uma análise de conjuntura, para centrar um pouco nas raízes que geraram o quadro atual. E são raízes que têm aspectos subjetivos muito fortes, e aí é mais a especialidade da filosofia, refletir essas raízes subjetivas, e alguns elementos objetivos que, na sua confluência, geraram o quadro que nós estamos vivendo hoje, que é um quadro de muita confusão, um quadro de muito risco, um quadro de perplexidade. E o que nós estamos vivendo hoje, a consequência da utilização de uma estratégia que tem as suas bases bem pensadas. Essa estratégia atua muito mais no campo inconsciente do que no campo consciente, daí a dificuldade de você discutir objetivamente, você discutir racionalmente, porque quando se apela ao inconsciente, você está apelando a elementos que compõem aquela dimensão irracional. Irracional não é xingamento, tá, gente? Irracional não é necessariamente negativo, não é? Quando você está apaixonado por uma pessoa, isso não tem nada de negativo. No entanto, não é uma coisa que se explique
ou que se possa discutir racionalmente. Então, esses elementos irracionais, eles compõem também a conjuntura e quando despertados, eles podem gerar coisas que não são muito agradáveis, como a gente está vendo hoje no nosso quadro atual. A dificuldade de se debater, a dificuldade de se discutir, a dificuldade de se entender, a dificuldade de escutar o que o outro está falando. Porque quando você quer discutir no campo do consciente e o que foi mexido é o campo do inconsciente, a coisa fica um pouco mais complicada. E nós estamos vivendo a consequência de um processo que não tem origem exclusivamente na conjuntura nacional. Isso para a gente entender o que nós estamos vivendo hoje, tem que saber que é um processo gestado com elementos dentro do país, mas também principalmente com elementos fora do país, e que envolve interesses geoeconômicos, interesses geopolíticos que não estão sob o nosso controle. E nós estamos vivendo a consequência disso num quadro específico do Brasil. Vou fazer uma citação aqui de uma fala do Luiz Nassif, do jornalista Luiz Nassif, que é bastante interessante. Ele diz o seguinte: em breve, a Lava Jato deixará de ser estudada meramente como uma imensa operação anticorrupção para se transformar em um case sobre as estratégias geopolíticas norte-americanas na era das redes sociais, da globalização e da alta tecnologia. Eu falo desse trecho dele porque eu concordo muito que nós estamos vivendo uma coisa que é muito maior do que simplesmente uma disputa interna vinculada à política meramente nacional. Agora, antes de falar dos motivos disso, tá? Eu espero que dê tempo, eu vou falar um pouco das bases dessa estratégia que tem sido colocada em prática, que não foi só no Brasil, em diversos países isso foi colocado em prática. Não é uma estratégia que tem suas bases pensadas agora há pouco tempo, ela já vem sendo pensada há várias décadas, na verdade, há praticamente um século. Tá? E um dos elementos da estratégia, o primeiro elemento, ela está naquilo que foi chamado de engenharia do consentimento, não sei se alguém já ouviu falar, que é uma ciência elaborada por Eduardo Pernet, que é o sobrinho do Freud. Esse sobrinho do Freud, baseado nos estudos de Freud sobre o inconsciente, percebeu a possibilidade de você controlar a cabeça das massas com dois objetivos: o objetivo de controlar a política e o objetivo comercial de você vender produtos, etc. A engenharia do consentimento se trata de uma visão, como o nome diz, uma engenharia, né? Ela tem elementos técnicos, elementos científicos, de controle das massas, de controle da consciência das massas, mexendo no aspecto inconsciente para se obter determinados resultados. E ele fala claramente isso no livro dele, que o objetivo é isso, porque descobriu-se nas democracias o poder que as massas têm. Então, quem controla a consciência das massas controla o processo político. Foi muito usado por empresários. Uma das grandes conquistas da engenharia do consentimento foi o bolo de caixinha. Vocês já ouviram falar nessa história? O bolo de caixinha, vendia pó de bolo para fazer, e foi um fracasso de vendas nos Estados Unidos. E aí chamaram o Pernet para dar uma assessoria lá por que o bolo de caixinha não estava vendendo. Ele simplesmente, fazendo um estudo, ele falou: olha, acrescenta na receita colocar ovo e colocar leite. E aí, quando colocaram para acrescentar ovo e leite na receita, foi um sucesso de venda. Até hoje a gente usa bolo de caixinha. E ele explicou por quê. Falou: olha, no inconsciente das donas de casa dos Estados Unidos, o servir o bolo está relacionado a toda aquela coisa de cuidar da casa, de fazer uma coisa que o marido e os filhos comem e fala: nossa, que gostoso, e elogia. Então ela se sentia agente nisso de maneira inconsciente. Sendo o bolo de caixinha, simplesmente você colocar lá e sair o resultado, ela perdia essa sensação de estar fazendo uma coisa. O pessoal fala: que bolo gostoso, eu comprei no supermercado. Mas, ao acrescentar alguma coisa, entrava o elemento do fazer. E esse elemento do fazer devolveu às donas de casa a ideia de que está fazendo algo. Então, mexendo num aspecto pequeno, o bolo de caixinha foi um sucesso de venda, até hoje está no mercado. O que tinha sido um fracasso de venda passou a ser mexendo no fator inconsciente. Então, esses pequenos detalhes são pensados nesse aspecto da engenharia do consentimento. No livro dele, de 1928, chamado Propaganda, ainda não tem uma tradução em português, tem em inglês e espanhol. Esse livro foi um marco aí
no desenvolvimento das relações públicas. Ele é o pai das chamadas relações públicas. Nesse livro ele coloca seus objetivos. Eu gostaria de ler algumas partes desse livro para que vocês percebam que tipo de estratégia é usado para se criar uma estrutura subjetiva de análise da realidade que motiva a ação. Nesse aspecto eu vou pedir para ser chato um pouquinho lendo, porque é chato, né, de sentar na mesa e ficar lendo coisa, mas é fundamental a gente ouvir o próprio autor disso no livro chamado Propaganda. Primeira coisa, ele fala assim, olha, a manipulação consciente e inteligente dos hábitos organizados e opiniões das massas é um elemento importante na sociedade democrática. Aqueles que manipulam esse mecanismo oculto da sociedade constituem um governo invisível que é o verdadeiro poder que comanda nosso país. Isso ele escreveu em 1928 nos Estados Unidos. Continuando em outra parte do livro. Em quase todos os atos de nossa vida cotidiana, seja na esfera política ou de negócios, em nossa conduta social ou nosso pensamento ético, somos dominados por um número relativamente pequeno de pessoas que entendem os processos mentais e padrões sociais das massas. São eles que manipulam os fios que controlam a mente do público. Ele não está fazendo nenhuma denúncia, tá? Ele está fundamentando o que ele vai propor de mecanismo para poder agir nesses mecanismos mentais, nesses processos mentais que controlam os padrões sociais. Mais adiante no livro dele ele fala assim, na teoria, cada cidadão forma a sua opinião sobre questões públicas e de conduta privada. Na teoria, cada cidadão forma a sua opinião. Mas na prática, se todas as pessoas tivessem que estudar por si mesmas os complicados dados econômicos, políticos e éticos envolvidos em cada questão, elas achariam impossível chegar a uma conclusão sobre qualquer assunto. Nós concordamos voluntariamente em deixar que um governo invisível selecione os dados e destaque quais são as questões centrais para que nosso campo de escolha seja reduzido a proporções práticas. Aceitamos que nossos líderes e os meios que usam para chegar ao público evidenciem e delimitem os assuntos relacionados às questões públicas. A minoria descobriu que influenciar as maiorias pode ser-lhes de grande proveito. Constatou-se que é possível moldar a mente das massas de tal maneira que elas dirigem o seu poder recém-conquistado na direção desejada. Recém-conquistado na época que ele escreveu, né? Então, a minoria descobriu que, manipulando a maioria, é possível mudar a mente de maneira que seja dirigida o seu poder na direção desejada. Depois de falar tudo isso, o fundamento, ele fala assim, para ser bem sucedido, quando ele começa a falar das estratégias, para ser bem sucedido, os temas devem apelar aos motivos do público. Motivos são a ativação das pressões conscientes e subconscientes criadas pela força dos desejos. Psicólogos isolaram um número de poderosos apelos cuja validade tem sido repetidamente provada na aplicação prática. Aí vai falando dessas motivações, das táticas de controlar o subconsciente, e lá na frente ele vai falando das táticas. Nesse ponto, será possível planejar as táticas do programa, isso é, decidir como os temas serão disseminados sobre os transportadores de ideias às redes de comunicação. Quando ele fala isso, no livro ele fala da necessidade, depois de você criar essa estratégia, você disseminar isso para os meios de comunicação. À época, ainda os meios de comunicação, tinha muito que era formado, eram empresas formadas por jornalistas, nós estamos falando aqui no início do século XX, né? Década de 20, do século XX, ainda você tinha meios de comunicação que eram jornalistas, formavam a empresa, com a intenção de atuar no campo da chamada imprensa. Claro que mais tarde viram que a estratégia melhor era não ter meios de comunicação com os quais você tivesse que se relacionar. Meios de comunicação que você tivesse que controlar, pagar para publicar a matéria. O próprio setor empresarial criou seus meios de comunicação e hoje o que nós temos são grandes empresas já envolvidas no próprio processo. Fica mais fácil, né? Em vez de você vender o produto, você já faz parte da própria da produção e da comercialização desse produto. Mais adiante, a ênfase das atividades do engenheiro do consentimento deve ser na palavra escrita e falada,
guiadas pela mídia e desenhadas para a plateia para a qual se dirige. Ele deve estar seguro que seu material é adequado ao seu público. Ele deve se familiarizar com toda a mídia e saber como supri-la de material adequado em quantidade e qualidade. Primeiramente, contudo, o engenheiro do consentimento deve criar notícias. Notícias não são algo inanimado. É a evidência que produz notícias, e as notícias, por sua vez, modelam as atitudes e as ações das pessoas. As notícias modelam as atitudes e as ações das pessoas. O desenvolvimento de eventos e circunstâncias que não são rotina é uma das funções básicas do engenheiro do consentimento. Eventos assim planejados podem ser projetados sobre os sistemas de comunicação para infinitamente mais pessoas do que aquelas que realmente participam dele. E tais eventos dramatizam vividamente ideias para aqueles que não testemunharam os eventos. Eventos dignos de notícia envolvendo pessoas geralmente não acontecem por acidente. Eles são planejados deliberadamente para cumprir um propósito, para influenciar nossas ideias e ações. Volto a dizer, ele não está denunciando, ele está ensinando como fazer. Numa época em que isso ainda não era feito. E aí ele conclui o seguinte: a comunicação é a chave da engenharia social para a ação social. Mas não é suficiente lançar folhetos e boletins em mimeógrafos, anunciar nos jornais ou encher as ondas de rádio com conversas. Palavras, sons e imagens fazem pouco, a não ser que sejam as ferramentas de um plano profundamente pensado e de métodos cuidadosamente organizados. Se os planos forem bem formulados e um uso adequado é feito deles, as ideias veiculadas pelas palavras se tornarão realmente parte e componente das pessoas. Aí é o sucesso da engenharia do conhecimento, quando as pessoas incorporam aquilo e agem como se estivesse agindo pela sua própria cabeça. O que me faz lembrar um outro livro, 1984, de George Orwell, em que um dos burocratas daquele poder, do Big Brother, fala o seguinte: quando vocês se submeterem a nós não queremos que seja por submissão e nem pela mais abjeta subserviência. Quando vocês se renderem a nós, que isso seja pela sua própria vontade. Então está bem dentro dessa estratégia de dizer, olha, quando essas ideias, quando esse plano for bem executado, com todas as técnicas da engenharia do consentimento, o sucesso do plano vai ter quando as palavras se tornarem realmente parte componente das pessoas. E eu concluo aqui com a frase dele, dizendo assim: quando o público está convencido da veracidade de uma ideia, ele seguirá para a ação. As pessoas traduzem uma ideia em ação sugerida pela ideia mesma, seja ela ideológica, política ou social. É evidente que depois de um instrumental como esse, que quem deseja poder, seja empresa ou seja grupos políticos, se utiliza. E se utiliza com uma competência fantástica, porque tem os profissionais dedicados a esse tipo de ação. No filme Mera Coincidência, de 97, esqueci o nome do diretor, mas é estrelado por Robert De Niro e Dustin Hoffman, eles mostram a aplicação dessa técnica. O filme se chama Wag the Dog, que é mais ou menos balançar o cachorro, que parte de uma frase que tem no início o seguinte: por que o cachorro balança o rabo? Porque ele é esperto. Porque se o rabo fosse esperto, era o rabo que balançava o cachorro. E aí o filme chama Balançar o Cachorro. Claro, como o brasileiro é burro, não entende o nome de filme, eles têm que botar o nome Mera Coincidência, porque o filme fala de um presidente que foi envolvido em escândalo sexual e cria uma guerra para poder sair desse escândalo sexual. E ele ganha a eleição não pela campanha eleitoral, ele ganha a eleição pelas notícias, pelo clima que foi criado no país em função disso. Então é o momento em que o rabo balança o cachorro. A campanha mesmo dele, que o pessoal achou como vitoriosa, não teve impacto nenhum. O que teve impacto foi criar um ambiente subjetivo pelos meios de comunicação que permitisse que ele fosse reeleito. Esse filme é muito interessante, mas foi chamado de Mera Coincidência porque foi no momento em que Bill Clinton tinha se envolvido lá no caso da Mônica Lewinsky,
então eles tinham que botar um nome apelativo, né? Isso é utilizado por empresas, publicitários e pelo poder. A segunda base da estratégia que está sendo utilizada hoje, que nós sofremos as consequências, ela vem do pensamento do cientista político estadunidense chamado Gene Sharp, foi até cotado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele escreve sobre como enfrentar ditaduras e construir a democracia sem precisar da intervenção militar e sem precisar de golpes de Estado, e foi chamado a sua ideia de golpe suave. São estratégias para que num país se derrube um governo, e aí, claro, ele fala de ditaduras, evidentemente a sua estratégia foi usada trocando o nome de ditadura para todo governo que não segue os interesses dos Estados Unidos. E não seguir interesses dos Estados Unidos não significa ser bom, significa não seguir os interesses dos Estados Unidos, não vem avaliação de nenhum governo. Dizer que Saddam Hussein, em um determinado momento, rompeu os interesses dos Estados Unidos, não glorifica Saddam Hussein e não coloca Saddam Hussein como um líder das massas, um líder revolucionário, etc. Significa simplesmente que, em um determinado momento, ele bloqueava os interesses dos Estados Unidos. No caso, a estratégia mais adequada foi a invasão do Iraque. Em outros países, a estratégia mais adequada é utilizar a tática da guerra suave, do golpe suave, elaborada por Gene Sharp. E um dos livros dele que está à disposição até na internet chama Da Ditadura à Democracia. O jornalista e advogado boliviano, que é mestre em relações internacionais, Hugo Moldiz Mercado, ele fez um artigo em 2012, no qual ele avaliava a aplicação dessa estratégia do golpe suave, que tentaram utilizar na Bolívia, sem sucesso, tentaram usar e usaram na Venezuela, sem sucesso em determinado momento, mas com conquistas. Foi usada sem sucesso no Equador, mas foi usada com sucesso no Paraguai, foi usada com sucesso em Honduras, e foi usada com sucesso em muitos países árabes que passaram pela chamada Primavera Árabe. E ele faz uma compilação das etapas do golpe suave, o Hugo Moldiz faz uma compilação dessas etapas baseada nas estratégias do Gene Sharp, e ele coloca os passos, isso no artigo de 2012, os passos que foi utilizado na Bolívia. Eu sou obrigado a ler também esses passos, para ver se vocês notam alguma coincidência. Primeira etapa do chamado golpe suave, o abrandamento. E tem lá 4 pontos. Desenvolvimento de matrizes de opinião centradas em déficits reais ou potenciais do país. Segundo ponto dessa primeira etapa, montagem dos conflitos e promoção do descontentamento. Terceiro, promoção de fatores de mal-estar, entre os que se destacam desabastecimento, criminalidade, manipulação do dólar, greve patronal e outros. Quarto aspecto, denúncias de corrupção, promoção de intrigas sectárias e fratura da unidade nacional. A segunda etapa, que ele chama de deslegitimação. Primeiro passo da segunda etapa, manipulação do anticomunismo. Segundo, impulsionamento de campanhas publicitárias em defesa da liberdade de imprensa, direitos humanos e liberdades públicas. Terceiro, acusações de totalitarismo e pensamento único. A terceira etapa vai para o aquecimento das ruas, composta por alguns passos também.